Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Bom, vamos trabalhar, né? Chega de ouvir música. Ou vamos ouvir música, né? Vocês que sabem. Por mim eu ficaria aqui ouvindo música. Mas tem que trabalhar, né? Então vamos lá. Bom, essa aí foi. A música de hoje foi Jungle Boogie do Muppets, né? Versão do Muppets, né? Que a música. Agora eu nem lembro a versão original aqui de quem é. Mas vamos lá. Vamos começar falando da aula passada, né? Então, na aula passada, a gente estava falando de busca em largura, né? E aí a gente usou a busca em largura para resolver o seguinte problema. Dados um digrafo G e um vértice S, determinar a distância de S aos demais vértices do digrafo. E aí a gente guardava a distância, né, dos vértices de S até os outros vértices nesse vetor dist, tá bom? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o S sendo zero, então aqui, qual a distância do S para o próprio zero, né? Do zero até o próprio zero? Zero, né? Lembra que a distância a gente está medindo é o número de arcos que a gente tem que percorrer um caminho mínimo de S até o vértice V, tá bom? Então, então por exemplo, para o vértice 1, quantos arcos a gente tem que percorrer para chegar até o 1, né? Caminho mínimo, né? Então, por exemplo, ó, porque assim, eu tenho esse caminho aqui, ó, vou do 0 para o 3, então andei um arco, depois para o 3 para o 4 andei outro arco, depois do 4 para o 5 mais um arco, depois do 5 para o 1 mais um arco, foram 4 arcos, tá? Mas eu não vou dizer que a distância aqui é 4, porque eu tenho um caminho que eu consigo percorrer só 3 arcos, né? Então, se eu for aqui, ó, 0 para 3, depois para 5, depois para 1, eu vou percorrer 3 arcos só, tá? Se tivesse um de 2 arcos, eu ia usar, tá? Então, eu vou pegar um caminho mais curto aqui até o vértice e ver quantos arcos eu vou usar para dizer que aquilo vai ser a distância, tá bom? Então, a distância até o 1 é 3. A distância do 0 para o 2, para o 4 e para o 3, que são adjacentes aqui ao 0, obviamente vai ser 1. Né? E aí o 5 vai ser distância 2, porque né, não tenho arco direto para o 5, mas eu tenho arco aqui de um vizinho. Aqui me enrolei já, né? Que vocês lembram que é assim, né? Se eu tenho distância 2 é porque eu sou vizinho de alguém que tem distância 1, né? Porque para eu chegar no 2 eu primeiro tenho que passar por 1, né? Então o 5 ele é vizinho aqui de dois vértices de distância 1, então ele é distância 2, tá bom? Ele não tem o arco, né, direto para ele, né? Obviamente, porque não basta eu ser vizinho de alguém que tem distância 1, né? Porque, por exemplo, o 4 ele é vizinho do 2 que tem distância 1, né? Só que eu também eu sou vizinho de um cara que tem distância 0, que é o próprio 0, tá bom? Então, né, o que vai prevalecer é sempre a menor distância aqui, né? Quer dizer, menor distância não, menor comprimento. A distância é justamente o comprimento de um menor caminho, do S até o vértice V. Beleza? Então, o nosso algoritmo lá, a gente guardava nesse vetor dist aqui a distância, né? E o caminho em si a gente guardava na arborescência, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar de novo o código lá, aí a gente vai olhar de novo esse vetor da arborescência, tá bom? Bom, e aí só relembrando aqui rapidamente como que o algoritmo da busca em largura funciona, né? Então, primeiro ele visita o vértice S, né? E então visitar aqui no caso é assim, vai dizer que o S é a raiz da arborescência e vai dizer que ele tem distância zero, né? Vai marcar lá o vetor dist como zero na posição S. Aí
Aí depois o que que o algoritmo faz? Ele visita todo mundo que está à distância 1 do S. Depois todo mundo que está à distância 2. Depois todo mundo que está à distância 3 e assim por diante. Tá? Como que ele fazia isso? Com uma fila, né? Então primeiro ele coloca o S na fila. Aí depois ele vai tirar aí o algoritmo vai sempre assim, tira o próximo da fila e olha todos os vizinhos dele, né? Quem não tiver visitado ainda, visita e coloca na fila, né? Então ele vai tirar o S aqui, que é o cara de distância zero, né? Aí ele vai visitar todos os vizinhos, que são os de distância um, e vai colocar todo mundo na fila. Depois ele vai tirando esses de distância um da fila e vai encontrando os vizinhos não visitados. Então, se eles tivessem distância um, eles já teriam sido visitados, né? Então eles vão ser marcados com distância 2, tá? E aí eles vão sendo colocados na fila, tá? E aí por que que tem que ser a fila? Porque eu só vou tirar um cara de distância 2 da fila depois que eu tiver tirado todo mundo de distância um da fila, tá bom? Porque quando eu tiro da fila eu assumo que, quando eu olhar para os vizinhos dele e o cara não tiver visitado, é porque, vai ser o caminho mais curto. Tá? Então, se eu tirei um cara, por exemplo, de distância 2 da fila, aí eu olho um vizinho lá não visitado, eu vou falar, o caminho mais curto até esse vizinho, esse cara que eu tirei da fila era 2, e você, tipo, não tá na fila, então você não conseguia chegar em você com distância 2, então você é distância 3, tá? Se você é meu vizinho, você chega em mim com distância 2, então andando mais um arco eu chego em você com distância 3. E se eu não cheguei antes em você, é porque não dava, tá bom? Então por isso que usa a fila. Beleza. E aí vai fazendo isso até esvaziar a fila, né? Que aí quando esvaziou a fila é porque a gente visitou todo mundo que dava para alcançar a partir do S. Tá bom? Também estou falando rapidinho aqui porque a gente viu esse algoritmo na aula passada, tá bom? Mas a gente ainda vai, nessa aula aqui, a gente ainda vai olhar para alguns aspectos aqui com relação a esse algoritmo. Então é importante a gente também ter isso aí em mente. Então vamos fazer a simulação aqui, ó. Então, no começo, todo mundo não visitado, tá? O não visitado a gente vai marcar como a distância sendo infinito, tá? O infinito para a gente vai ser o número de vértices do digrafo, tá? Então esse digrafo aqui tem 6 vértices, então infinito aqui para a gente vai ser 6, tá bom? Por quê, né? Porque se a gente quer colocar a menor distância, obviamente que assim, quando você está com pressa, né, você vai de um lugar para o outro, você não vai passar duas vezes na mesma rua, né? Se está com pressa, você vai direto ao ponto, né? Então aqui eu não vou ficar passeando no digrafo. Uma vez que eu passar num vértice, eu não vou voltar mais nele, tá? Então no pior caso, eu teria que passear, eu teria que passar, né, por todos os vértices do digrafo uma vez, tá? E para fazer isso, eu ia gastar 5 arcos, né, que seria o número de vértices menos um, né? Então, se eu tivesse que, né, por exemplo, se eu tivesse um caminho aqui do 0 para 2, depois do 2 para aqui, ó, um arco, né? Depois do 2 para o quarto, dois arcos, do 4 para o 3, vamos supor que esse arco estivesse na contramão. Então aí o terceiro arco, aí depois do 3 para o 5, quarto arco, do 5 para o 1, 5 arcos, tá bom? Então no máximo, no pior caso, a distância vai ser 5, tá? Então eu coloco 6 como sendo infinito, tá? Então eu sei que se estiver marcando 6 é porque não tem caminho, ou então eu não encontrei esse caminho ainda, tá bom? Beleza, aí o algoritmo pega o S lá e visita, né? E coloca ele na fila. Aí agora ele vai tirar alguém da fila e vai olhar os vizinhos não visitados desse cara. Então ele vai olhar o 2, ah, não está visitado? Visita e coloca na fila. Outro vizinho, o 3, não está visitado, visita e coloca na fila. Outro vizinho, 4, também não está visitado, visita e coloca na fila. Tá? E aí, obviamente que, né, eu esqueci de falar aqui, ó, deixa eu voltar, né, ó. Quando eu visitei o 2, ó, eu marquei a distância aqui, ó. Então, se era distância zero e eu visitei esse cara a partir de um cara de distância zero, então a distância para esse cara agora vai ser 1, né? Então, toda vez que eu visito, eu tenho que marcar a distância e marcar quem foi o cara que me visitou, né? Então, vai ser o meu pai na arborescência. Então, o 0 vai ser o pai do 2 na arborescência.
Então a mesma coisa aqui, a hora que visitou o 3 vai marcar aqui, ó, distância 1. Visitou o 4, marcou aqui distância 1. Nesse ponto aqui, ó, finalizei o zero, o vértice 0, né? Nesse ponto eu consegui visitar todo mundo de distância 1, tá bom? Então quem eu não visitei é porque eu não consigo chegar com distância 1, tá bom? Como que eu sei isso, né? No algoritmo lá, a hora que eu tirar um cara da fila, que é esse cara 2 aqui no caso, né? Então tô tirando o 2 da fila, ó, quando o contorno aqui ficou vermelho, né? Então tirei o 2 da fila. Bom, o 2 ele tem dist 1, tá? Então, meu amigo, eu já não vou mais. Eu sei que assim, se eu peguei um cara de distância 1 é porque eu já finalizei o cara de distância 0, né? É, Aí, então, como eu já visitei todo mundo de distância 1, todo mundo que eu visitar daqui para frente vai ser distância 2 em diante, né? Beleza. Vou olhar para o 4. O 4 já está visitado. Beleza, finalizei o 2. Tiro o 3 da fila, né? É, O 3 vai ter como vizinho o 4, que já está visitado, e vai ter o 5. Ah, o 5 não foi visitado ainda. Qual é a distância agora para o 5? É 2, né? Porque o cara que visitou ele tinha distância 1. Então, se eu venho até o 3 com distância 1, depois eu uso esse arco aqui, eu vou ter um caminho de distância 2, tá bom? Então, eu marco aqui distância 2, o pai do 5 na arborescência vai ser o 3. Beleza, finalizei o 3, tirei o 4 da fila. O 4 vai olhar para o 5 que já está visitado. Beleza, finalizou o 4. Agora ele vai tirar o 5 da fila. Bom, o 5 tem distância 2, então uma vez que ele tirou de distância 2 da fila, significa que ele já tirou todos de distância 1 da fila. Então todo mundo que eu for visitar daqui para frente vai ter distância 3, 3 em diante, né? Vou olhar os vizinhos do 5. O 1 não está visitado ainda. Então visito, coloco distância 3 e, e aí eu marco que o pai do 1 na arborescência é o 5. Tá bom? Finalizei o 5. Agora eu vou tirar o 1 da fila. Ah, eu não falei, né? Mas eu coloquei. Toda vez que eu visito, tem que lembrar assim: eu visito, digo quem é o pai na arborescência e coloco esse cara na fila, né? Tem isso também, né? Porque eu tenho que colocar na fila, porque depois pode ser que eu encontre um cara de distância 4. E para eu encontrar um cara de distância 4 é porque eu tirei um cara de distância 3 da fila, tá? Porque né, para um caminho de distância 4, ele significa que eu tinha um caminho de distância 3 e depois mais um arco, né? É sempre esse raciocínio que a gente usa. Beleza. Aí, quando eu tirar o 1 da fila, todos os vizinhos dele vão estar visitados, então eu não vou colocar mais ninguém na fila. Aí a fila vai ficar vazia e aí o algoritmo vai terminar. Tá bom? Então, vocês lembram disso aí, da aula passada, né? Só vamos relembrar o código aqui, ó. Então, no começo, ó, marca todo mundo, a distância de todo mundo como infinito. O vetor lá da arborescência marca o pai de todo mundo como -1, ou seja, não tem pai ainda, não está na arborescência. Depois eu inicializo a fila com capacidade para V vértices, né? Lembra que a gente falou que no máximo um vértice, né? Ele entra no máximo uma vez na fila. Então, no pior caso, se a gente colocar todos os vértices na fila, eu teria que ter espaço, né, para colocar todo mundo na fila. Então, eu estou colocando V aqui como o pior caso, diria. Mas mais do que isso não vai ter, né? Tá bom? Porque eu nunca vou colocar um vértice mais do que uma vez na fila. Então a fila precisa ter essa capacidade. Na verdade, se colocasse V-1 dava, né? Porque quando você colocar o S, depois você vai tirar o S e colocar os vizinhos dele. Então, quando você tirar o S e colocar todos, vamos supor que o S seja adjacente a todos os outros vértices do grafo. Aí eu colocaria todos os outros, né? Então eu colocaria V-1, tá? Mas tudo bem, né? Esse -1 aqui, aí também eu tô escovando o bit, né? Querendo economizar um espaço aqui na fila, né? Beleza. Aí eu marco, agora eu vou visitar o S, né? Então o que que é visitar o S? É marcar a distância dele como 0, né? Então do S saindo de S para chegar em S,
O menor caminho usa 0 arcos, né? E quem que é o pai do S na arborescência? É o próprio S, porque o S é a raiz da arborescência, né? E aí a gente convencionou que, né, quando é a raiz, a gente diz que o vértice é pai dele mesmo. Aí coloco o S na fila e aí o algoritmo, aí entra o laço principal aqui, né? Aí o laço principal, o que que ele faz, né? Enquanto a fila não estiver vazia, ele vai lá, pega o primeiro da fila, olha para todos os vizinhos dele e vê se esse vizinho não está visitado, né? Então, se o dist dele for igual a infinito, é porque ele não está visitado ainda, tá? Porque toda vez que eu visitar, eu vou marcar a distância e essa distância vai ser menor do que infinito. Aí tá bom, então não está visitado, então eu vou visitar. Qual que vai ser a distância? Bom, se eu chego até o vértice V, tendo como distância dist de V, aí qual a distância para chegar no W? É o dist de V mais um arco, que é esse arco VW, tá bom? Então vai ser dist de V mais um. E aí quem vai ser o pai do W na arborescência? O próprio V, tá? E aí eu coloco o W na fila, porque, né, a partir dele pode ser que eu encontre um outro cara lá que eu não conseguia encontrar com uma distância menor, tá bom? Tá bom, eu estou explicando rapidinho também porque vocês viram isso na aula passada, tá? É, então tá bom, esse aí foi o algoritmo que a gente viu na aula passada. Eu comentei com vocês alguma coisa assim do porquê que esse algoritmo está correto, né? Só que hoje a gente vai ver uns aspectos ainda com relação à corretude desse algoritmo, tá bom? E a gente vai falar de umas estruturas que a gente pode enxergar também no algoritmo, tá? É uma forma, digamos, mais elegante, eu diria, mais sofisticada, sei lá, de olhar para o que está acontecendo nesse algoritmo, tá? Então vamos lá, vamos falar disso agora. Então a aula de hoje é basicamente sobre os potenciais, tá? Vou tomar minha aguinha aqui. Então o que é um potencial, tá? Um potencial é um vetor y indexado pelos vértices do digrafo, tal que para todo arco VW, se eu pegar, quando eu falar y de V, eu vou falar potencial de V, tá bom? Então, para todo arco VW, se eu pegar o potencial de W menos potencial de V, tem que ser menor ou igual a 1, tá bom? Eu vou dizer que isso aqui é a diferença de potencial aqui, tá? Olhando para esse arco, tá? Para falar assim meio que de forma abreviada. Mas aí você lembra que essa diferença eu estou olhando para o potencial do W menos o potencial do V e não o contrário, tá bom? Então o potencial de W menos o potencial de V tem que ser menor ou igual a 1. Se você me apresentar qualquer vetor y aí que satisfaça isso, eu vou dizer que ele é um potencial, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um potencial bem bobinho aqui, ó. Se eu colocar 1 em todas as posições do vetor, né? Obviamente que, né, 1 menos 1, né, porque se tudo 1, então essa diferença sempre vai ser 1 menos 1, né? Então 1 menos 1 vai ser 0, e 0 é menor ou igual a 1. Então isso aqui vai ser um potencial. É um potencial bem sem graça, mas tá bom? É um exemplo de um potencial. Outro exemplo aqui de um potencial. Então agora é um pouquinho mais, né, um pouquinho menos chumbrega, né? Ele tem uns e tem uns dois aí, tá? Se você olhar em cada arco aí, você vai ver que a diferença do potencial do arco lá vai dar, das pontas lá do arco vai dar 1. Quer dizer, vai dar menor ou igual a 1, né? Então vamos pegar uns exemplos aqui, ó. 0 para 4. Então potencial do 4 é 1, potencial do 0 é 1. Então 1 menos 1 vai dar 0. Vamos pegar aqui 0 para 2. Então o potencial do 2 é 2, menos o potencial do 0, que é 1, vai dar 1. Então 1 é menor ou igual a 1. Tá bom? Então esse potencial já é mais legalzinho. Mas, enfim, também pegar dois números consecutivos vai ficar fácil também de ver que, né, se qualquer combinação de 1 e 2 aqui
vai satisfazer isso aqui, né? 2 menos 2 vai dar 0, 1 menos 1 vai dar 0, 2 menos 1 vai dar 1, 1 menos 2 vai dar menos 1, que também é menor ou igual a 1, né? Então qualquer combinação aqui de 1s e 2 aqui, é 1, 1, ou 2, 2, ou 1, 2, ou 2, 1, vai satisfazer isso aqui. Então também não precisa ficar olhando aqui muito para os arcos, para ver que isso aqui é um potencial, né? Mas aí a gente vai ver aí mais para frente na aula que vai aparecer uns potenciais que não são tão fáceis de checar, tá bom? Aí você vai ter que olhar arco por arco e ver se de fato é um potencial, tá? Não vai ser uma coisa que você bate o olho assim e já fala, isso aí é óbvio que é um potencial, tá? Se fosse uma coisa tão sem graça assim, a gente não gastaria uma aula para falar disso. Tá bom? Agora vamos começar a olhar aqui para algumas propriedades desse um potencial aí, tá? Então a gente vai falar do lema da dualidade, tá? Então assim, ó, se y é um potencial e p é um caminho de S a t, então se eu olhar agora para a diferença de potencial, olhando para os extremos desse caminho, tá? Então eu vou pegar o potencial do t, o caminho vai do S ao t, tá bom? Então se eu pegar o potencial do t menos o potencial do S, isso vai ser menor ou igual ao comprimento do caminho P, tá bom? Então, isso aqui é uma consequência natural dessa definição, né? Porque, né, se você olha aqui, ó, por exemplo, esse caminho aqui, ó, vamos pegar do 0 ao 4, tá? Então, eu vou fazer esse caminho por baixo aqui, ó. Então, tem o 0 para 3, depois o 3 para 4. Então, eu falo que assim, ó, esquece primeiro, ó, não olha esse potencial que está aqui, tá? Esquece esse y que está aqui, esse potencial que está aqui, né? Imagina que aqui tem qualquer valor aqui, tá? No potencial do 0, potencial do 3 e potencial do 4. Bom, se eu estou falando que a diferença de potencial aqui nesse arco vai ser 1 e a diferença também nesse outro arco vai ser 1, quando eu for olhar a diferença das pontas, essa diferença vai ter que ser menor ou igual a 2, certo? Porque, né, vamos supor que eu colocasse 5, 6 e 7. Tá? É que aqui não ia dar, tá? Por causa desse arco aqui, ó. Mas imagina que não tem esse arco do 0 para o 4, tá? Então, se eu colocasse 0, 1 e 2, né? Eu tinha falado outros números, né? Acho que era 5, 6 e 7 que eu tinha falado, né? Então, imagina que eu colocasse 5, 6 e 7. Então, a diferença aqui de 5 para 6, né? 6 menos 5 ia dar 1. Depois de 7 para 6 ia ser 7 menos 6, 1. E a diferença de 7 para 5 ia dar 2, tá? Então, certo? Se a diferença nos arcos é 1, no máximo 1, né? Então, quando eu for olhar para o caminho, a diferença máxima lá das pontas vai ser a soma das diferenças dos arcos, né? No máximo, né? Então, isso aqui é uma consequência natural, tá? Então, se eu pegar o potencial de T menos o potencial de S, ele vai ser no máximo o comprimento de um caminho P aí, tá bom? Beleza. Isso aqui ainda isso aqui é uma observação, né? Agora, o lema da dualidade ele vem da consequência disso, né? Então, uma consequência dessa observação, que aí sim é o lema da dualidade. Se P é um caminho de S a T e Y é um potencial, tais que o comprimento desse caminho P é igual à diferença de potencial aqui das pontas do caminho, né? Então vai valer essas duas coisas ao mesmo tempo. O P é um caminho mínimo e também o Y é um potencial tal que essa diferença de potencial aí dos extremos do caminho é máxima, tá bom? Então são duas afirmações diferentes aqui, ó. Imagina que você tem dois problemas diferentes, tá? Imagina que um problema é encontrar um caminho mínimo de S a T, que foi o problema que a gente já resolveu lá, né? Usando busca em largura, né? Agora imagina que você tem um outro problema. O outro problema é encontrar um potencial y, portanto ele vai ter que satisfazer aqui a condição tal do um potencial em todos os arcos e tal, né? Então eu quero encontrar um bichinho desse aqui, um potencial, tal que
o potencial de T menos o potencial de S é máximo, tá bom? Então, sei lá, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, né, vamos supor que o S seja o 0 e o T seja o 4, tá? Então a diferença desses potenciais aí vai ser zero, né? Só que eu queria um que fosse máximo. Será que não tem um outro que tem uma, né, que o potencial do 4 menos o potencial do zero dá mais do que zero, né? Ah, tem, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ah não, esse aqui eu falei que sim, mas não, né? Porque o potencial do, vou olhar outro aqui, ó, do 0 para o 1, do 0 para o 2, tá? Então do 0 para o 2, como aqui é tudo 1, então do 0 para o 2 vai continuar sendo zero, tá? Então, potencial de T menos o potencial de S vai ser zero nesse caso. Mas tem um outro 1 potencial aqui, ó, que se eu pegar a diferença aqui do potencial de 2 menos o potencial de zero, vai dar 1. Ah, então é maior, certo? Né? Então aí eu poderia te dar esse problema, falar, me dá um cara que a diferença é máxima, né? Então, por exemplo, ó, para o 5 aqui, ó, para o 5 o 5 como sendo o T, tá? E o 0 como sendo o S. Nesse caso aqui, ó, o potencial do 5 é 2, o potencial do 0 é 1. Então a diferença de potencial vai dar 1, tá? Será que eu conseguiria dar uma diferença de potencial maior do que 1? Então, será que dá para eu encontrar um outro potencial que vai me dar uma diferença de potencial maior aqui nesse caso? Né? Resposta, sim, dá, né? Tá bom? Mas então eu só tô querendo, mas eu não vou mostrar agora, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Eu não sei se vai ser nesse grafo aqui mesmo, nesse de grafo mesmo, mas a gente já vai ver isso aqui. Mas eu só queria que vocês primeiro entendessem isso. Eu penso assim, que eu poderia te dar esse outro problema, tá? Então, um problema de um EP aí, né? Eu poderia dar um EP para vocês, ó. Dado um de grafo, eu quero que você encontre um potencial que, né, que é um vetorzinho y aí, que indexado pelos vértices do digrafo, que satisfaça essa condição aqui, ó, para todo arco VW, diferença de potencial tal tem que ser menor ou igual a 1 tal. E eu quero que você maximize isso aqui, ó. Eu vou te dar, né, um vértice S, um vértice T, e eu quero que você maximize essa diferença aqui. O que você ia fazer para resolver esse problema, né? Já parou para pensar nisso? Pausa o seu vídeo aí e pensa nisso. O que você faria para resolver esse problema? O problema do caminho mínimo você já sabe resolver, é usando busca em largura. Agora, e o problema de encontrar um potencial desse aqui máximo? Vou tomar minha água enquanto você pensa aí. Bom, não sei, né? A resposta, não sei o que eu faria. Vamos continuar a aula para ver se até o final da aula a gente descobre. Mas aqui, ó, o que o lema da dualidade está dizendo para a gente é que quando bate essa igualdade aqui, ó, então se eu peguei um caminho qualquer, né, e eu peguei um potencial qualquer, né, e bateu, porque ó, a gente sabia que, meu, se eu pegasse um caminho qualquer e pegasse um potencial qualquer, isso aqui era uma relação que era fácil de ver, né? Que a gente viu que, né, da própria definição saía isso aqui, né? Então a diferença de potencial aqui dos extremos do caminho tinha que ser menor ou igual ao comprimento do caminho. Agora aqui, ó, o que o lema tá falando é que, meu, quando bater a igualdade, vai implicar nessas duas coisas aqui, ó. Tipo, eu te dei um caminho qualquer, eu não falei que eu te dei um caminho mínimo. Então, se eu te der um caminho qualquer, tá? Então, ó, quando eu tô falando P, ó, P é um caminho de SAT, eu não tô te falando que o P é um caminho mínimo de SAT, tá? Então, se eu pegar um caminho qualquer de SAT, tá? E eu pegar um potencial qualquer, então um potencial qualquer pode ser esse um potencial Schumberger aqui, ó, tá? E um caminho de SAT também pode ser um caminho que dá a volta lá no digrafo, um caminho gigantesco, tá bom? Não necessariamente vai ser um caminho mínimo. Mas isso aqui é fácil de ver, ó, né? Que
essa inequação vai valer, tá bom? Tá, a diferença de potencial dos extremos aí do caminho vai ser menor ou igual ao comprimento do caminho. Agora, o que esse lema está falando é que assim, meu, se bater com igualdade, aí eu vou te afirmar isso aqui, ó. Esse caminho que você me deu aí é mínimo e esse potencial que você me deu é máximo, tá? Vou falar que ele é máximo, tá? Que a função dele, o objetivo dele aqui é essa, né? Então, esse potencial é máximo e esse caminho é mínimo, tá bom? Então, é uma coisa bem, né, bem bacana, tá? Eu te dei um caminho sem falar que ele era mínimo, te dei um potencial sem falar que ele era máximo. Você viu que batia a igualdade e você me falou que, né, essas duas coisas, tá bom? Então vamos ver assim, se a gente consegue entender por que isso aqui é verdade, né? Vamos olhar aqui, ó, para um exemplo aqui, ó. É um outro um potencial aqui, mas esse um potencial ele não é trivial, que nem os outros, né? Ele tem três números diferentes aqui, né? Já é um potencial mais complicado. Então aqui no caso, ó, o potencial do zero é zero, aí o potencial do 2, do 3 e do 4 é um, e o potencial do 5 é 2 e do um é 2 também, tá bom? Nesse exemplo, aqui no exemplo aqui não tem não tem eu acho que está errado isso aqui, hein? Bom, nesse caso aqui o exemplo não tem S e T, né? Só que para o exemplo que a gente queria, esse exemplo aqui não tá bom. Não. Exemplo do quê, né? Um exemplo do quê? Se não tem o S e o T, né? Eu vou pegar como exemplo. Tá bom. É porque aqui no caso, ó, vocês vão entender aqui. Depois o potencial do um deveria ser 3 aqui. Depois vocês vão entender, tá? Não vou dar spoiler agora. Tá bom. Agora vamos olhar assim, por exemplo, se eu te der esse caminho aqui, ó, 0, 3, 4. Então, um caminho de 0 para 4, tá? Aí eu te dou esse caminho aqui, ó, 0 para 3, depois 0 para 4. Então, esse caminho tem comprimento 2, né? Aí, qual é a diferença de potencial aqui? Ó? O potencial do 4 é 1, potencial do 0 é 0. Então, a diferença aqui, 1 menos 0 vai dar 1. 1 não é igual a 2. Então, eu não sei, eu não estou te falando nada, certo? Quando não bate a igualdade, eu não estou te falando nada. Beleza. Agora, vamos olhar para esse outro caminho aqui, ó. O caminho que vai do 0 direto para o 4, tá? Então, esse caminho tem comprimento 1, né? Bom, a diferença de potencial do 0 para o 4 é 1. Ah, então esse caminho é mínimo, né? E esse um potencial ele maximiza se eu falasse que o S é 0 e o T é 4, eu diria que esse é um potencial máximo, tá bom? Eu que estou usando esse termo aqui só para ficar mais fácil de falar. Então esse seria um potencial máximo, considerando o T como 4 e o S como 0, tá bom? Agora vamos olhar outro exemplo. Vamos olhar para o 5, tá? Então, se eu te der esse caminho aqui, ó, 0 para 2, depois 2 para 4, depois 4 para 5. Então, um caminho que tem comprimento 3, né? Qual é a diferença de potencial do 5 para o 0? Potencial do 5 é 2, potencial do 0 é 0. Então, a diferença vai dar 2. Ah, putz, o potencial é 2 e o caminho é 3. Ah, então ou é um ou aí, tá? Ou esse caminho não é mínimo, ou esse potencial não é máximo. Olhando agora para o S como sendo 0 e o T como sendo 5, tá? Então, ou esse caminho não é mínimo, ou esse potencial é que não é máximo, tá bom? Ah, vamos olhar outro caminho aqui, ó. Se eu olhar para esse caminho, 0 para 4, depois 4 para 5. Esse caminho tem comprimento 2, tá? Qual é a diferença de potencial aqui, ó? O Tinder de novo aqui na minha tela, né? Toda hora, eu só tô passando vergonha aqui nessas aulas. Eu não sei como que eu faço para não aparecer mais isso. Eu tenho que agora editar o vídeo. Quando aparecer isso aqui, eu vou colocar
alguma coisa aqui. Ou então eu corto, né? Sei lá. Então, mas voltando, ó, então eu te dei um caminho de comprimento 2, do 0 até o 5, né? Então vai do 0 para o 4, depois do 4 para o 5. E agora vamos olhar a diferença de potencial aqui, ó. Potencial do 5 é 2, potencial do 0 é 0. Então 2 menos 0 vai dar 2. Bateu a igualdade. Ah, então esse caminho é mínimo, tá? Do 0 para o 5 e esse potencial é máximo, considerando o S, né, como 0 e o T como 5. Então esse potencial é máximo. Então vale as duas coisas ao mesmo tempo. É muito bacana isso, tá? Então, sabe, é aquelas coisas que a gente gosta, né? De, tipo, de certificado, né? Então eu vou te dar aqui um caminho e vou te dar o potencial. Se bater a igualdade, só que agora eu vou ter um certificado de duas coisas. Isso aqui é por isso que vem essa dualidade aqui, tá? Essa dualidade ela vem de uma relação min-max, tá? É um objeto que é mínimo junto com outro objeto lá que é máximo de alguma coisa, tá? Então eu vou te apresentar os dois e se bater, um vai ser mínimo, o outro vai ser máximo, tá? No caso, o caminho vai ser mínimo e o potencial vai ser máximo. Beleza. Aqui, eu já vou voltar para cá para falar por que que eu... eu não sei se eu volto, mas depois vocês vão, quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que o potencial que a gente gostaria de ter aqui era o potencial do 1 teria que ser 3, tá? Agora vamos olhar para os invariantes daquele algoritmo da busca em largura, olhando agora para aquele nosso vetor dist como sendo a nossa função aí de um potencial, tá bom? Então é como se lá no nosso algoritmo, onde está dist, a gente coloca y, tá? Então o nosso algoritmo, será que esse vetor dist do nosso algoritmo, ele não é né, dando um spoiler aqui, ele não é um potencial, né? E será que o nosso algoritmo não vai... Agora eu estou dando spoiler geral, né? Será que o nosso algoritmo não vai encontrar um potencial aí do jeito que a gente quer, né? Então vamos ver, né? É isso que a gente quer entender, se isso acontece ou não, tá? Então vamos olhar para os invariantes que esse algoritmo tem, tá? Então, primeiro invariante aqui, o I0. Para cada arco VW na arborescência da busca em largura, tem-se que o potencial de W menos o potencial de V é igual a 1, tá? Ou seja, lá no nosso algoritmo, dist de W menos dist de V é igual a 1. Bom, isso é verdade, né? Vocês lembram que quando o arco de arborescência significa que eu visitei o W a partir do V, tá? E aí lembra que a gente faz isso aqui, ó, quando a gente visita, aqui, ó, quando a gente vai visitar o W, a gente coloca a distância no W como sendo a distância de V mais 1. Então, quando eu for pegar a distância de W menos a distância de V, vai dar 1, tá bom? Vai dar igual a 1, né? Tá? Então, beleza. Então, isso aqui é bem fácil de enxergar, né? Aí lembra que, assim, para ser um potencial, as diferenças tinham que ser todas menores ou iguais a 1, né? Para todo arco VW, o potencial de W menos o potencial de V tinha que ser menor ou igual a 1. A gente está falando que é igual a 1 para todos os arcos da arborescência, tá? A gente só está olhando agora para os arcos da arborescência. Beleza. Aí aqui a gente está falando que, bom, a raiz da arborescência é o S, né? Que o pai, isso aqui é um invariante do algoritmo, né? Então a todo momento lá, aqui a gente está marcando a linha 9, tá? Então só para a gente olhar aqui no algoritmo, ó, a linha 9 é onde está a condição de parada do laço principal, tá? Então toda vez que chegar aqui na linha 9 vai valer tudo aquelas coisas todas lá, né? Então, ó, o pai do S vai ser sempre o próprio S, tá? Isso aí durante o laço, isso não vai ser alterado, tá? E também o dist do S vai ser 0, isso também não vai ser alterado, tá bom? Então esse também é um invariante bem fácil de ver, tá? Então, assim, o potencial do S é 0, tá? Então, basicamente o que a gente está falando é isso. A gente quer dizer que o S é a raiz da arborescência e que o potencial dele é 0, tá? A gente quer que você lembre disso aqui. Depois, outro invariante aqui. Para cada vértice V,
se o dist dele for diferente de infinito, né? Porque vocês lembram que esse valor aqui pra gente lá no algoritmo é infinito, tá? Então, se o dist dele é infinito, implica que ele tem um pai, certo? Porque, né, se a gente conseguiu alcançar esse vértice com uma distância, é porque tinha um pai lá que, né, que ocasionou isso. E é um ser somente ser, né? Uma coisa implica na outra, né? Então, assim, pô, se você mudou o pai, é porque você mudou a distância também. E se você mudou a distância, você também mudou o pai, tá? Então, uma coisa implica na outra. Então, se o potencial lá do cara tá diferente de infinito, então implica que ele tem um pai, tá bom? E se ele tem um pai, o potencial dele tá diferente de infinito. Beleza. Deixa eu dar um gole aqui na minha água. Invariante 3. Para cada vértice V, se ele tem um pai, né, então existe um caminho de S a V na arborescência de busca em largura, tá bom? Bom, isso aqui também, né, lembra que sim, a gente pegou um vértice, bom, acho que isso aqui a gente deixou bem claro na aula passada, né? Que, né, toda vez que a gente visitava alguém, a gente estava dando um pai para ele. Isso, e na verdade a gente viu esse negócio de arborescência já várias vezes aqui em várias aulas, né? Então, e tá bem claro que nesse algoritmo, toda vez que a gente dá um pai para um vértice, é porque a gente está visitando ele e colocando ele na arborescência, e portanto, né, tem um caminho do S a V nessa arborescência. Beleza. Outro invariante. Para cada arco VW, se a diferença aqui de potencial, né, o potencial do W menos o potencial do V, for maior do que 1, então o V está na fila. Tá? Então ele está dizendo assim, ó, porque lembra que a gente não quer que isso aconteça, né? Para isso aqui ser um potencial, não pode acontecer isso, né? Então, só que o algoritmo, no começo, né, assim, ao longo da execução, o vetorzinho dist lá ele não está pronto ainda, né? Então isso aqui pode ser violado ao longo do algoritmo, ele só não pode estar violado no final, né? Então aqui, ó, esse invariante ele só está dizendo para mim que assim, se isso acontecer, é porque o algoritmo não terminou, né? Porque se tem alguém na fila, o algoritmo não terminou ainda, né? Então, né, esse invariante ele tá falando para mim, ó, se tá violado lá a condição do um potencial, é porque o algoritmo não terminou, né? Esse cara vê que tá na fila, tá bom? Agora, como é que a gente enxerga isso, né? Bom, vamos lembrar que esse y aqui é o dist, né? Então, quando essa distância é maior do que 1, isso aqui só vai acontecer quando eu não visitei o W ainda, né? Porque para a diferença, ó, se eu já tivesse visitado o W e já tivesse visitado o V, é, é assim, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer meu rascunho aqui. Ó. Então o V está aqui, o W está aqui. Aí, se eu já tivesse visitado os dois, tá? E acontecesse isso, eu teria um problema sério aí, né? Porque eu estaria dizendo, para isso acontecer, eu vou dar uns números aqui, tá? Só para eu não me perder. Então imagina que o dist do W aí é 5 e o dist do V é 3, tá? Então o potencial de W 5, o potencial de V 3. Então essa diferença daria 2, que é maior do que 1, né? Então, para isso acontecer, significaria que assim, eu estou dizendo que eu consigo chegar no V com distância 3, né, que o menor caminho de S a 3 tem comprimento 3 e que o menor caminho de S a W tem comprimento 5. E ao mesmo tempo eu estou falando que tem um arco de V para W. Ah, então alguma coisa está errada aí, né? Porque tipo, se tem um arco direto aqui do V para o W e eu consigo chegar no V com comprimento 3, então eu consigo chegar no W com comprimento 4, certo? Né? Eu vou até o V, gasto 3, depois do 3 para o V, gasto mais 1, gastei 4. Então esse 5 que estava lá no W está errado, certo? Né?
Então, ou seja, não pode acontecer, né? Se os dois estão visitados, isso não vai acontecer no nosso algoritmo. Isso só vai acontecer quando o W não está visitado, tá? Porque aí o W vai estar com aquele infinito lá, né? E aí, né? Então, se está com aquele infinito, aí, sei lá, o V de repente é um 1, sei lá, e aqui é um número bem grande, vai estourar aqui, isso, a diferença vai ser maior do que um, mas o V vai estar na fila ainda. A hora que eu tirar o V da fila, aí eu vou visitar o W, tá bom? Certo? Isso acho que é fácil de enxergar também, né? Beleza. Aí quando chega na última iteração, que é quando o algoritmo vai acabar, né? O que que acontece, ó? Ele está dizendo que por esse invariante aqui, ó, que a gente acabou de falar, o último deles, o I4, esse y vai ser um potencial, né? Porque ele estava falando que assim, bom, ele só não vai ser um potencial se o V ainda está na fila. Se o V ainda está na fila, o algoritmo não terminou, né? Então, se o algoritmo terminou, é porque o y vai ser um potencial, tá bom? Depois, se o potencial do t for diferente de infinito, então ele vai ter um pai, né? Isso está falando pelo invariante I2. Vamos ver aqui, ó, o I2, tá? É aquele lá que se o potencial for diferente de V, implica que ele tem um pai e vice-versa, né? Então ele está falando assim, bom, se tem potencial lá, se eu marquei o dist do T, né? Então ele vai ter um pai, né? Ele está na arborescência, tá? Ele tem um pai. Logo, de 3 segue que existe um ST caminho P na arborescência de busca em largura, tá bom? Então o I3 era o que falava lá, ó. Para cada vértice V, se o pai é diferente de -1, então existe um caminho de S a V na arborescência, né? Então, beleza. Existe ST caminho na arborescência. Aí depois, ó, o I0 e o I1 vão implicar. Isso aqui a gente vai ter que olhar com cuidado aqui. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá. É porque assim, ó, como a raiz da arborescência tem potencial zero, e aqui o variante zero falava pra gente que todo o arco da arborescência, quando a gente olhasse a diferença de potencial lá no arco, dava 1, né? Então, olhando agora para esses arcos da arborescência, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu chegar no final, se eu marquei o dist do T, é porque existe lá na arborescência um caminho do S até esse T, e aí esses caminhos, para todos os arcos, a diferença de potencial dava 1. Então, quando eu for olhar a diferença de potencial dos extremos do caminho, vai dar a quantidade de arcos do caminho, certo? Né? Se valia aqui ó, com igualdade para todo o arco da arborescência, quando eu for percorrer esse caminho da arborescência, né, vai dar o número de arcos que eu tiver que percorrer. Né? Olha aqui, lembra disso aqui, né? O que que isso vai significar, né? Tá? Era tudo que a gente queria, né? Vai bater com a coisa lá que o lema da dualidade falava pra gente, ó. Vai bater essa igualdade, ou seja, o caminho vai ser mínimo e esse potencial vai ser máximo, tá bom? Ou seja, o nosso algoritmo, ele está encontrando as duas coisas. Aquele vetor dist lá, ele é um potencial, tá? E quando o nosso algoritmo terminar, ele vai terminar e vai te entregar as duas coisas. Ele vai te entregar o caminho e vai te entregar o um potencial. Ou seja, você tem um certificado na mão. Porque você vai olhar, vai ver, vai bater essa igualdade aqui, você vai falar, então isso garante para mim que o caminho é mínimo e que esse um potencial é máximo, né? Se isso interessa para você ou não, tanto faz, mas né, se você quer encontrar o caminho mínimo, pelo menos essa parte aqui vai te interessar, né? Saber que ele é mínimo, olhar para esse um potencial e ver que esse caminho é mínimo, tá bom? Então, se você quisesse construir um verificador lá da solução, o que, que você ia ter que verificar? Você ia ter que verificar se de fato, olhando lá para o reconstruindo o caminho, né, a partir do que está lá na arborescência, reconstruindo o caminho, você ia ter que olhar no grafo para ver se aquele caminho existe mesmo, né? Se o teu algoritmo não comeu bola em algum lugar.
Ah, tá bom, existe o caminho. Beleza. Depois você ia pegar o vetor dist e ia olhar arco por arco de grafo e ia ver se aquela desigualdade lá estava satisfeita. Ó. Se para todo arco, né, o potencial do W menos o potencial do V vai ser menor ou igual a 1. Ah, beleza. Então o seu vetor dist é um potencial. Ah, o teu caminho existe mesmo. Beleza. Bateu o comprimento do caminho com a diferença de potencial do T com S aí, beleza, aí você tem um certificado de que o teu caminho é ótimo, tá bom? Então você não precisa, né, assim, confiar no algoritmo cegamente. Você pode pegar esses certificados e depois checar, né, para ver se está batendo, tá bom? Bem bacana, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Tá bom. Deixa eu só ver o que está escrito aqui. Ó. Da propriedade dos potenciais, concluímos que P é um ST caminho de comprimento mínimo. Se o potencial de T é igual a V... Tá, então beleza. Aqui é o que eu acabei de falar para vocês, né? Que eu estava soltando fogos aqui, né? Agora vamos ver o que ele fala aqui, ó. Se o potencial do T for igual a infinito aqui, né? Então, o primeiro invariante... Vamos ver qual que é... O primeiro não, é o I1, né? O I1 indica lá que a raiz tem potencial zero, tá? Então, esse outro invariante aí vai te indicar que a diferença de potencial de S, porque o potencial do S é zero, né? Então, se o meu potencial é V, bom, V menos zero vai ser V, beleza. E da propriedade dos caminhos potenciais, concluímos que não existe caminho de S a T no grafo, né? Isso por quê, né? Porque assim, lembra que esse de grafo, não necessariamente eu vou conseguir alcançar todos os vértices a partir do S, né? Então, quando eu faço a busca em largura, pode ser que tenha vértices lá que eu não vou alcançar. Esses vértices vão ficar com o potencial de cada um deles vai ficar V, né? Tá? E aí, só que assim, como ele e isso, o fato dele estar assim não significa que esse y não vai ser um potencial, ele vai ser um potencial, tá? O que vai implicar é que não existe o caminho, tá? Como que a gente enxerga que não existe o caminho de S a T, tá? Deixa só eu ver aqui, ó. Porque, né, basicamente o que ele está falando é assim, se o algoritmo não encontrou o caminho, é porque porque o caminho não existia. Então, sabe, o certificado que ele está te dando, nesse caso, vai servir para isso. Vai falar, ó, o teu caminho que você está me pedindo não existe. Tá? Eu calculei para você aqui um potencial e ele está mostrando, né, que esse caminho não existe. Tá bom? Deixa eu só lembrar aqui qual é a propriedade que isso... O I1. Calma aí que só me deu aqui um tiltzinho aqui, que agora tá me faltando um argumento chave aqui para encerrar isso, né? Porque no final das contas, né, como é que vai ficar? Às vezes é ruim quando, sabe, assim, dá um imprevisto, alguma duvidazinha que a gente tem que falar e não ter a lousa do lado, né? Mas enfim. Então faz no rascunho de vocês aí, ó. E eu preciso tomar vergonha na cara e comprar uma caneta daquelas de escrever na tela, né? Já passou da hora de eu fazer isso. Vamos lá. Então, assim, né? Quando você olhar para todos os vértices que não tem, que não, o S não alcança, né? Que não são atingíveis a partir do S, todos eles vão estar com potencial V, tá bom? Então, todos os arcos que ligam dois desses vértices aí, né, beleza, vai ser um potencial, porque, né, na verdade, assim, o invariante do algoritmo já falava isso pra gente, né? Ele falava que se a diferença de potencial for maior ou igual a 1, é porque o algoritmo não terminou ainda, né? Então, quando o algoritmo terminou, tá?
Quando o algoritmo terminou e esses caras que ficaram lá com potencial V, é porque não tinha nenhum cara adjacente a eles, né? Porque se tivesse um cara adjacente a eles, eles iam ter um potencial menor, né? E aí quando eu tirasse esses caras da fila, ele ia visitar esse cara e também ia diminuir o potencial desse cara, certo? Porque a distância sempre vai ser menor do que V, tá? Então se esse terminou o algoritmo e esse cara tá com V, é porque ele não, né, não tinha como eu ter visitado ele com, né? Senão teria diminuído o potencial desse cara. Tá bom? Eu expliquei de um jeito meio feio aqui, mas eu acho que dá para vocês sacarem isso, né? Tá bom? Então tá bom. Então isso mostra que não existe o caminho de SAT no digrafo. Mesmo eu tendo, né, esse um potencial válido e tal, né? Porque aí não vai ter nenhum arco, né, que vai dos vértices já visitados a partir do S, não vai ter nenhum arco que saia desses vértices indo para algum desses não visitados. Então não vai acontecer isso aqui, ó, tá? Os únicos arcos aí que você poderia ter, tipo, incidindo nesses vértices aí que não foram visitados, vão ser arcos que os dois extremos eles não são atingíveis a partir do S, tá? Isso é meio óbvio, né? Porque se eu atinjo um certo vértice V a partir do S, e aí eu tenho um arco do V para algum outro vértice W que não foi visitado pelo S, então eu consigo visitar esse W também, né? Então todos os vértices não visitados, aí os arcos, né, que incidem neles vão ser arcos que vão de um vértice não visitado para um outro vértice não visitado, tá? E aí a diferença de potencial deles vai dar zero, porque os dois vão estar com V no potencial deles lá, tá bom? Então assim, o Y é um V potencial, é um potencial. Só que, meu, eu não, né, se ele ficou com esse potencial V num vértice é porque eu não consegui abaixar isso. E eu abaixo isso no momento em que eu visito o cara, tá bom? Beleza. Então, mas eu tô enrolado aqui, porque eu tô explicando para vocês, mas eu mesmo não tô me convencendo. Porque eu não posso apelar para o funcionamento do algoritmo nessa explicação, né? Porque toda a questão dos certificados aí, elas têm a ver com você não olhar para o algoritmo, é você olhar só para o certificado, né? Então, quando você olha só para o certificado, você tem que saber que não tem o caminho. Você não precisa saber como que o algoritmo funciona. Então eu preciso dar um outro argumento para vocês aqui, né? Eu acho que o argumento é assim, né? A diferença o potencial do S é zero, tá? Então o potencial do S é zero. Como eu tenho um cara aqui que tem potencial V, e eu sei que a diferença de potencial em cada arco do digrafo é menor ou igual a 1, se existisse um caminho de S até esse vértice aí, que eu vou chamar de X, sei lá, lembra que a gente falou assim, né? Ó, cadê? Ó? Onde estava aqui? Ó? Aqui, ó. Né? A gente falou que a diferença de potencial dos extremos do caminho tinha que ser menor ou igual ao comprimento do caminho, tá? Então, assim, se existisse algum caminho, a diferença de potencial tinha que ser menor ou igual ao comprimento desse caminho, tá? E aqui eu estou falando que a diferença de potencial está dando um número que é maior do que seria um caminho mínimo, né? Poderia ter outros caminhos lá com comprimento grande, mas se tem caminhos, vai ter um caminho deles que é mínimo, né? Então, se tivesse algum caminho mínimo, ele teria que ser menor do que V, né? Então, se o potencial, se a diferença de potencial está dando V, é porque não tem o caminho, certo? Ele está dizendo que, né? Acho que agora eu consegui dar o argumento. Não sei se eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas aí, né? Dá uma volta aí o vídeo e tal. Mas assim, o fato é, você tem que olhar só para um potencial, tá? Né? Você não pode olhar pro algoritmo, tá bom? Então, se eu te der esse um potencial aí desse jeito, eu tô dizendo que não tem caminho de S para T. Ele vai ser um certificado de que não tem caminho de S para T, tá bom? Porque a diferença tá dando um número aqui que tá dizendo que o caminho mínimo
ele é infinito, vamos dizer assim, né? Tá bom? Não é tão fácil de digerir, tá? Essas coisas, é só, mas não tem, acho que não tem um jeito mais fácil de explicar, é mais uma questão de você se acostumar com a ideia, tá bom? Beleza. Então esse teorema da dualidade aqui, ó, da propriedade dos potenciais e da correção do algoritmo, concluímos o seguinte: se S e T são vértices de um digrafo e T está ao alcance de S, então vai acontecer aqui essa igualdade, ela vai se concretizar, tá? Então é uma conclusão, né? Então, a partir do lema da dualidade e olhando para esse nosso algoritmo, né? Que assim, ele resolve o problema do caminho mínimo, encontrando essas duas coisas. Então a gente conclui que assim, quando tem o caminho, vai acontecer isso, né? Porque ó, lembra que assim, ó, é uma sutileza isso aqui, né? Uma coisa é eu falar para você que caso você tenha um caminho e um potencial e bater a igualdade, então o caminho vai ser mínimo e o potencial vai ser máximo, tá? Caso isso aconteça. Mas pode ser que, né, você encontre um caminho mínimo e não encontre esse um potencial aqui, né? Poderia ser, né? Tá? Agora, o que o teorema da dualidade está falando, né? Que a gente está olhando agora para aquele lema e mostrando aqui que o algoritmo sempre vai encontrar o um potencial lá nas condições daquele lema. Então a gente está concluindo que assim, meu, se tem caminho, se o S e o T lá estão conectados, né? Eu consigo ir do S para o T, então vai acontecer isso, vai bater essa igualdade aí, tá? Então quando eu olho para o mínimo lá para todos os STs caminhos, aí eu pego algum que tenha comprimento mínimo. Depois eu olho para todos os um potenciais e pego um que é a diferença lá do potencial de T menos a potencial de S. Então, quando essa diferença é máxima, né, aí vai bater essa igualdade. E aí, então, se o S e o T são vértices onde grafo e T está ao alcance de S, isso aqui vai se concretizar, tá bom? Vai ter essa desigualdade, essa igualdade aí. Beleza? Então tá bom. Então encerramos aqui o assunto do um potencial. Pessoal, ó, dá uma. Isso aqui, assim, eu pediria para que vocês tivessem uma atenção especial com isso, tá? Então pega, eu vou colocar, se eu não esquecer, né, eu sempre esqueço, alguém me lembra aí. Mas eu vou colocar o slide, dessa vez eu não vou esquecer. Vou colocar o slide lá no E-Disciplinas, e aí você vai lendo o slide e vai estudando isso aqui, tá? Vai olhando com calma, vai fazendo o teu rascunho, tá bom? Até você conseguir enxergar essas coisas e achar que isso ficou natural para você, tá bom? Porque é simples, mas sabe, é tanto detalhezinho que às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, tá bom? Eu mesmo acabo me perdendo, que é muito detalhezinho, tá? Mas não tem nada assim de outro mundo, não. Beleza? Agora a última coisa aqui. Quando a gente estava falando de caminhos, tal, olhando, contando cada arco como um, né, no custo do caminho. Mas a gente poderia formular esse problema de outra forma. A gente poderia colocar custos nos arcos, tá? Então, muitas aplicações associam um número a cada arco de um digrafo. Diremos que esse número é o custo do arco, tá? E aí agora no nosso código a gente vai considerar isso como sendo um custo, o tipo, né, do dado que a gente vai usar para guardar o custo vai ser double, tá bom? Então naquela estrutura do arco lá a gente vai ter um campo a mais aqui para guardar esse double, tá bom? Daqui para o final da aula, pessoal, é tudo bem simples, tá? Então o assunto principal da aula aqui acabou, tá? Eu só vou começar a falar aqui do custo nos arcos só para fechar esse slide aqui, tá bom? Mas o resto aqui é bem fácil, tá? É, Então tá bom. Eu vou fazer assim, ó. Então não vou nem falar isso, tá? Então na aula que vem eu começo daqui, tá bom? Porque aí depois a gente vai falar de custo em arco, né? Ele só vai alterar lá todos aquelas funções lá de construir o digrafo, né?
E aí depois a gente vai formular o problema de caminho mínimo considerando esses custos aí, tá bom? Mas eu vou deixar para a próxima aula. Vou parar por aqui. Beleza, pessoal? Abraços!